momento de caos. E que momento de caos era esse? Era quando Israel acabava se tornando escravo de uma nação vizinha. Vocês lembram agora da guerra que está acontecendo lá entre Rússia e Ucrânia? A Rússia quer dominar o território ucraniano, já até tomou posse. Ele quer dominar o território ucraniano. Suponhamos que a ONU não faça nada e que a Rússia ganhe, passa a ser um território russo, a Ucrânia passa a ser um território russo e de domínio da Rússia. Isso acontecia. Lembra de Taiwan lá na China? Não sei se vocês sabem. Taiwan é uma nação independente, mas é dominada pela China. É um grande conflito lá por causa disso, porque mesmo Taiwan é independente. Taiwan é dominado pela China e fica esse conflito. E era assim. Israel, eles viviam um período de paz, louvando a Deus, debaixo da obediência, como o pastor citou aqui, debaixo da graça, debaixo do temor. Mas quando as coisas se tranquilizavam, eles começavam a fazer aquilo que era errado, pisavam na bola, começavam a associar com outros deuses, adorar outros deuses, se prostituir espiritualmente, e aí acabavam caindo em desgraça. E ao cair em desgraça, uma forma de Deus trazê-los novamente é permitir que eles se afundassem nos seus próprios erros. Vocês estão me entendendo? Diz amém? Amém, glória a Deus. Quando os seus próprios erros afundavam eles, é tipo aquele filho rebelde, aquele adolescente rebelde. Fala, eu estou dando minha nariz, sei o que eu estou fazendo. E o pai fala, não faz isso, não faz. Não, sei o que eu estou fazendo. E aí quando quebra a cara, quando dá ruim, quando as coisas vão dar merda, aí ele vai correndo pro teu pai e fala, pai, agora você voltou com o papai, né? O papai vai resolver o seu problema. A mamãe vai resolver o seu problema. Aí passa aquele período, ele novamente se acha auto-independente, se acha autossuficiente e abandona a orientação de pai e mãe e acaba novamente acontecendo a situação. Israel ficava nesse alto e baixo. Por isso, por 15 períodos no mínimo, eles teve esse conflito. Certa vez que o irmão falou comigo assim, nossa, mas esse povo de Israel não tinha vergonha na cara não, hein? Pelo amor de Deus, eles pecavam, Deus colocava a mão no inimigo, aí eles se arrependiam, voltavam para Deus, depois de novo pecavam. O povo não tinha vergonha na cara não, eu lembro que assim, diferente de nós hoje. É diferente de nós. Nós somos igualzinhos, gente. Quando os negócios estão bons, que a gente está na maré boa, né? A gente não quer nem saber de nada. A gente ora menos, a gente louva menos, não está nem aí. Mas quando o bicho pega, meu irmão, quando o negócio está, quando falta alimento, quando vem enfermidade, quando vem a luta, quando vem a prova, olha nós lá na igreja lá que eu não e Deus permite. O texto que nós vamos ler, olha só, Juízes, capítulo 6, abre a sua Bíblia, por favor. Juízes, capítulo 6, eu quero ler, eu vou abrir aqui na Juízes 6. Prometo ser rápido. Juízes, capítulo 6, diz assim, ó, versículo 1. De novo, olha o texto, de novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos ele os entregou na mão dos midianitas. Diga midianitas. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para se esconderijo nas montanhas, nas cavernas, nas fortalezas. Sempre que Israel fazia suas plantações, os midianitas, os amalequitas e uma confederação de povos da região, vindos do leste, invadiam sua terra, acampava na terra, destruía as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, não deixava nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gato, nem jumento, subiu trazendo seus animais, suas tendas, vinham com enxame e gafanhoto. Era impossível contar os homens os seus caminhos. Eles invadiram a terra para devastá-la. Por causa disso, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram ao Senhor por socorro. Capítulo 7, verso 1. De madrugada, Jerubaal, os filhos de Gideão e todo o seu exército acamparam junto à fonte de Herodes. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale, perto do monte de Moré. E o Senhor disse a Gideão, olha o que o Senhor disse a Gideão, você tem gente demais para entregar Midian nas suas mãos. Somente essa coisa. Pode fechar sua Bíblia, diga graças a Deus. Graças a Deus. Queridos,
Israel estava novamente num período sendo subjugado pelos midianitas. Você sabe quem eram os midianitas? Alguém sabe quem eram os midianitas? De onde eles foram? Quem era esse povo? Era descendente de quem? Israel era descendente de quem? Não sei se vocês sabem. Se como eu vou falar, Israel, a nação de Israel veio, o nome na verdade de Israel era o nome de Abraão. Jacó, né? Jacó, pelo nome dado, Jacó luta com o Senhor, lá no de Jacó. O Senhor fala, pelo taço comigo e vencer, vou mudar seu nome, Jacó, não chamarás mais Jacó, seu nome vai ser agora Israel. Jacó teve 12 filhos, os 12 filhos se estabeleceram até a terceira das 12 tribos de Israel. Então, Jacó, que era filho de Isaac, Isaac era filho de Abraão. Eu sei que você sabe, você está com vergonha. Jacó era filho de Isaac, Isaac era filho de Abraão. Quem era Midian? Midian era filho de qual dos três? Vou ver se você sabe. Se tiver próxima cantina, eu pago o lanche para quem descobrir. Midian era filho de qual dos três? De Abraão, Isaac e Jacó. Quem sabe? Hã? Não dá mais ele já foi. Jacó não era, só sobrou dois. Midian era filho de quem? Filho de Abraão, exatamente. Abraão, depois que Sara morreu, ele casou com Ketura. E teve um filho chamado Midian. Esses midianitas eram descendentes de Midian, filho de Abraão. Portanto, Midian era meio irmão de Isaac, que era tio de Jacó, portanto, eram parentes. Se estabeleceram numa certa região, cresceram. A promessa era de quem? A promessa estava sobre quem? A promessa estava sobre Isaac. Então, nem os árabes são descendentes de Ismael, sabe os árabes que estão pegando os árabes que até hoje tem conflito lá a região lá de Gaza. Gaza lá, como chama lá? Hezbollah. Os muçulmanos. Palestina. Do Hamas, são todos descendentes de Ismael, que também é irmão de Isaac, mas a promessa era de Isaac. Midian também era irmão de Isaac, mas a promessa era de Isaac. Só que assim como Ismael foi uma grande nação, assim como Deus prometeu que seria, Midian foi uma grande nação. E nesse período, Midian era um povo tão grande que se tornaram nômades. Sabe o que é nômades? Aquele povo que não tem uma terra própria, sai invadindo, construindo, e fica por um período ali, depois que eles usam a terra até querer, eles mudam para outro lugar e vai crescer. E aí juntou, irmãos, o pior que se tinha na época eram os midianitas e os amalequitas e algumas outras povos, mas se juntaram à confederação e vieram invadir Israel. Israel não estava bem com Deus. Israel, de novo, estava adorando a Baal. Israel, de novo, estava prostituído espiritualmente. Israel, de novo, estava sem a proteção de Deus. Eles vieram e tomaram tudo, fazendo eles malhar o trigo num lagar. Você sabe o que é lagar? Quem sabe o que é lagar? Você sabe o que é lagar? É um balde enorme, gigante, de madeira, onde se pisa as uvas. Isso é um lagar. Lagar, já viu nos filmes Terra Nostra, que assistiu novela? Tinha aquele, era um negócio de madeira, jogava as uvas na madeira, um caixotão redondo de madeira, jogava as uvas e pisava as uvas. Isso era um lagar. Lagar foi feito para pisar uvas. Mas eles malhavam o trigo. Sabe onde malhavam o trigo? Na ilha. Ele é o quintal onde seca café, onde seca o grão. Era ali que malhava da porrete no trigo, para tirar o trigo da casca, né? Isso fazia. E aí eles não faziam nos quintais para os inimigos não verem e não virem tomar. E eles faziam o quê? Ia por, olha que situação, irmão. Eu fico tentando imaginar como é que malha um trigo no lagar. Que dificuldade que era. Era quase que pegar um pilão para tirar a casca de arroz. Ele fez isso. Esses meninos de hoje não sabem isso, não. Não sabem. Mas pilão, vocês que não sabem pilão, é uma madeira que abre um buraco na madeira. Pegava outra madeira, né? Um monte de pilão, chamava um monte de pilão, e ficava ali tirando a casca dos grãos.
Imagina, olha o sofrimento, olha a dificuldade. E um dia, um belo dia, Gideão estava imaginando o lagar, escondido ainda numa caverna. Apareceu um anjo e falou que o Senhor é contigo, varão. Glória a Deus. O Senhor é com você. Porque Israel começou a clamar a Deus, quando começou a padecer de fome, começou a viver uma vida miserável, começou a clamar a Deus, e Deus é tão misericordioso assim. Deus é misericordioso. Misericordioso. A Bíblia diz, porque a sua misericórdia dura sempre. Sabe quando Deus vai cessar a misericórdia sobre a sua vida? Sabe quando? Só quando você morrer e partir para a eternidade, não precisa mais. Mas enquanto você viver nessa terra, a misericórdia de Deus vai estar estendida. Glória a Deus, aleluia. Pastor, mesmo errando, pecando, a misericórdia dele vai estar estendida sobre você. Amém. Se você vai alcançar, é uma questão que é ele, não sou eu que vou dizer. Mas ela vai estar estendida sobre a sua vida. Aleluia. A misericórdia de Deus vai lá. Gideão, malhando no lagar. O anjo veio e falou: o Senhor é contigo, falou Deus. Se o Senhor fosse de fato conosco, por que não sobreviveu todo esse mal? Por que estamos em desgraça? Por que estamos sendo perseguidos? Não é assim que a gente fala? Ah, se Deus é comigo, por que eu estou no leito de enfermidade? Porque eu estou falido? Porque eu não consigo emprego? Porque o meu casamento não dá certo? Porque os meus filhos são rebeldes? O porquê disso? Porque todo esse mal vem sobre nós. Se Deus é comigo, se Deus é tão bom, se Deus está comigo, por que vem todo esse mal sobre nós? Eu digo mais. A gente até lembra algumas coisas como Gideão. O que é feito dos ditos sobre o passado? No passado, o que Deus fez com os nossos pais, o que Deus não faz agora? Deixa eu falar com você. Deus fez as gerações passadas para dizer para você, geração presente, que vai acontecer nessa geração, para que as gerações futuras também fiquem sabendo que Deus faz de geração a geração. Aleluia, glória. Talvez não tinha chegado o momento de Gideão experimentar. Deixa eu dizer para você, dar uma palavra profética para você entender esse nome de Jesus. Amém. Talvez ainda não chegou o tempo de você experimentar algo que a sua geração, que a geração passada experimentou. Mas se você continuar acreditando, você vai experimentar. Amém. Aleluia. Houve um momento da minha vida, desde que eu comecei a pregar muito novo, porque eu não sabia cantar, eu era muito ruim para cantar. Ninguém me dava oportunidade na igreja para cantar. Eu quase parei de ir na igreja porque eu falei, gente, ninguém me dá oportunidade, porque eu digo que eu cantei na igreja, mas você não canta mais. Você canta, o povo não vem na igreja. Eu sei o que é isso. Se você cantar, quem converter desvia na hora. Então não canta, só começa a pregar. E eu comecei a pregar com meus 12 anos de idade, 12, 13 anos de idade. E eu lia muito livro de história, eu começava a ler muito livro, e eu comecei sempre pregando, contando testemunho de história, Robert Tom, não sei o que, estava contando essa história, e até que um dia eu falei, Deus, eu estou cansado de contar a história dos outros. Eu não quero mais vivenciar a história de geração passada, eu quero que a minha geração viva experiências. E foi exatamente o momento que eu comecei a ver experiências de Deus, Aleluia. de milagres sobrenaturais. Glória. Glória a Deus. Aleluia. E se eu fosse, eu compartilho isso com os meus filhos, e eles percebem isso, e hoje eles olham para isso e eles acreditam. Certa vez estávamos comendo, e aí de repente uma situação lá, minha filha falou assim, é igual aconteceu com o papai lá em Itacambira. Aí eu falei, olha só, ela lembra, era porque mais lembra, porque é assim. Gideão estava num momento difícil, jogando no rosto do anjo o que havia acontecido na geração passada. Mas o anjo falou assim, o Senhor é contigo, cara valoroso, e você vai experimentar o que essa geração ainda não experimentou, um milagre sobrenatural, vencer um exército tão poderoso como isso, uma batalha que você não é capaz de vencer, mas eu estou aqui dizendo hoje, Deus vai trazer livramento. Glória a Deus, aleluia. Eu vim aqui dizer que Deus vai trazer vitória. Glória a Deus. Deus vai intervir nesse negócio. Aleluia. E aí Gideão falou assim, é verdade, então me espera aí, que eu vou fazer comida para nós. Foi lá no Apocalipse, fez pão, trouxe, comeram, e quando o anjo colocou o pão e a carne sobre umas pedras, fez assim, e o fogo consumiu
subiu e ele desapareceu. Fé deles. Ele corre a anunciar Israel. Gideão é levantado como um juiz, um líder da nação de Israel, para guerrear contra os amalequitas. Marca de reunir, a turma reúne 32.000 homens. Você pode achar muito, mas isso, diante do exército dos midianitas, era um pãozinho de nada. Mas Deus, quando Gideão reúne o povo, Deus chama Gideão e fala assim: aqui tem muita gente. Eu não vou permitir tanta gente aí nessa batalha, sabe por quê? Porque se você, quando vocês vencerem a batalha, vai achar que venceu porque vocês tinham força pelo braço. É desse jeito. Deixa eu dizer para você, eu estava pensando nessa tarde. Eu estou pensando sobre esse irmão. Eu estava pensando nessa tarde que às vezes as nossas vidas vai acontecendo tantas desventuras e nós vamos perdendo tanta coisa. Vocês lembram de Jó? Perdeu fazenda, gado, funcionário, riqueza, filhos. Perdeu, sabe por quê? Porque Satanás ousou dizer para Deus que Jó se considerava autossuficiente por causa de tudo que ele tinha. Ele foi perdendo. E aí eu parei para pensar, Deus, olha, não é que às vezes nós perdemos na nossa vida tantas coisas. A gente perde hoje algo, perde amanhã algo, perde o emprego, perde a saúde, perde isso, perde aquilo. E às vezes a gente começa a questionar o cara. Deus, eu estou perdendo. Na verdade, você não está perdendo. Deus está desmuniciando você. Deus está tirando o seu poder para que o poder dele se manifeste sobre você. Glória. Talvez você está tão apegado a isso, tão apegado ao carro zero que você tem, que Deus permite que não vai. Está tão apegado ao emprego dos sonhos que você tem, que Deus permite que não vai. Tão apegado ao dinheiro que você tem, ao poder que você tem. Aí Deus vai tirando para que você se sinta realmente pequeno. Como Gideão. Deus foi tirando Israel, tirando, e eles se tornaram pequeno. Nesse contexto, Deus chama Gideão e fala assim: é muita gente. Chama o povo e fala que os medrosos, os covardes, vão embora. E para surpresa, quantos foram embora? Dos 32, 22 mil. Quem imagina? Porque tem muita gente que vai na empolgação, né, pastor Alexandre? Você chama para fazer um evento na igreja, né? Todo mundo vai na empolgação, de repente, uma semana depois, ninguém mais quer participar. Eles estão aí no fogo, ali de palha. Eles foram embora. 22 mil se consideraram medrosos, covardes, foram embora. Eles se autoclassificaram. Não foi Deus que os tirou, ele não fez embora. Eles quiseram ir embora. Aí Deus falou assim: ainda tem muita gente. Eu ainda insisto, se vocês forem com 10 mil, se vier vitória, vocês vão achar que vocês são poderosos. Manda o povo para dentro para fazer um teste. Fizeram o teste do água, vocês já conhecem o texto, já leram lá o texto. Quem viveu esse água, de certa forma, Deus pediu que separasse. Dos 32 mil homens, sobraram 300. Sabem disso? 300 homens sobraram. Deus falou: olha, meu exército está aqui. Você propício a uma situação dessa? Não eram os espartanos, irmãos. Você lembra os espartanos? Os filmes da história dos espartanos. Os espartanos, com 300 homens, segundo conta a história, eles foram lutar contra os persas, tinham 30 mil. Eram 30 mil persas. Eles eram 300 espartanos. Era 30 espartanos, eu não me engano, acho que é 300. 300. Era 300 espartanos, né? E aí, quando falaram para eles, quantos mil persas são? 30 mil persas. Coitado deles, estão em desvantagem. Como assim desvantagem? Nós somos só 300. É que cada um desses vale por 100. Cada um desses vale muito mais. Imagina isso. E na vitória épica aí dos espartanos e dos persas, com 300 eles venceram o grande exército de Xerxes, os persas, com só 300. Copiaram aí, aprenderam com Deus. 300 somente, Deus começou a estar pronto. Mas aí, irmãos, tem um segredo na boca.
Deus, Ele age através das nossas fraquezas. Quando Deus estabelece o exército militar, o poderoso exército midiano, a arqueologia diz que o exército dos midianitas passava de 500 mil homens. Imagina, mais de 500 mil homens. Eles eram um exército. É surreal pensar que um exército assim venceria tal guerra. Só Deus. É como nós, diante das nossas lutas que travamos diariamente, é surreal Só pensar Deus. que nós conseguimos resolver, mas de repente Deus vem de uma forma tão simples e vence. E você fala, meu Deus, isso foi a mão de Deus. Verdade. Quando Gideão reúne os seus exércitos, Gideão municia os seus exércitos. E qual foi as armas deles? Quem sabe que eles levavam? Alguém lembra? Eles levavam para a guerra uma tocha, eles levavam para a guerra um cântaro de barro e levavam para a guerra uma trombeta. Mas cadê as armas? Cadê as espingardas? Cadê as espadas? Ouviu o Senhor dizer, nessa guerra, você não vai ter tarefa. Glória a Deus. Glória. Nessa crise que você passa, meu irmão, somente descansa no Senhor, porque Ele Gideão reúne e fala, a orientação de Deus para nós é, o exército de midianitas estão no vale, parte baixa. Nós vamos subir a montanha, vamos fazer um cerco sobre ele. E Deus vai trazer vitória. E eles pensavam, como vai acontecer esse negócio? Qual é o segredo? O que vai acontecer? 300 homens contra o exército, quase 500 mil estavam lá, estavam acampados. Gideão ainda estava com a fé meio abalada, assim, pensando, será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Diz o texto, na noite anterior à batalha, Gideão vai até o terreno inimigo. Olha a coragem do homem. E se espreita para uma moita. E vê 2 soldados conversando. E um soldado fala com o outro assim, já viu esse texto? Essa noite eu tive um sonho. Sonhei que um pão torrado passava no meio do arraial e trazendo morte e destruição no meio do arraial. E o outro soldado, um só contou isso. O outro falou assim, é Gideão. É Gideão. É Gideão que vem sobre nós. E a gente deu isso aqui, o Senhor fala, está bem, Gideão. Até o adversário já conhece seu nome e sabe que essa vitória é a vitória que eu carrego na sua vida. Até o adversário já sabe que você vai vencer. Glória. Chega o momento da batalha, Gideão reúne os 300 homens, diz o texto sagrado. E eles são colocados em pontos estratégicos na montanha. Eles estão pensando comigo. Estava o exército no vale, o acampamento tomou todo no vale, havia uma montanha em volta. Gideão falou: olha, fique cada um a certos metros um do outro e circula a montanha. E quando eu der a ordem, quando a trombeta tocar, sabe o que eles tinham que fazer? Eles tinham que fazer 3 coisas. Quando a trombeta tocar, quando a ordem de batalha for dada, que cada trombeta, você sabe que tinha um som, né? Tinha um som que tocava a trombeta para dormir, tinha um som para levantar, tinha um som para atacar, tinha um som para recuar, então cada trombeta tinha um som claro. Assim como o apóstolo Paulo. Se a trombeta não tocar um som claro, quem se preparará para a batalha? Então havia um som claro. Gideão fala, quando a trombeta tocar, vocês farão 3 coisas. Não lembro se a ordem era essa, mas 3 coisas. Vocês vão acender as tochas, vocês vão quebrar os cântaros e vai bradar, gritar. Irmãos, imagina isso. Pense comigo um pouco. Olha o que Deus é. Irmão, Deus é tremendo demais. Olha o que Deus faz isso. Coloca eles num ponto estratégico de
quando emitiu um som, esse som tem o que nós chamamos de reverberação. Um ponto mais alto, num local fechado, o som reverbera, ou seja, chega com mais intensidade. O exército estava num vale, num lugar fechado, onde o eco reverberava. Gideão tinha 300 homens somente, em volta num lugar de noite escuro, onde eles não conseguiam ver. Mas quando a trombeta tocou, e aquela trombeta de som de batalha, anunciando assim, o pau vai quebrar agora, e o exército acorda, eles começam a acender as tochas. Aí você imagina, conta comigo, 1, 2, 3, 10, 20, 30, 100, 200, 250, 260, 290, 300 tochas. Vou dizer já vou ter que pensar as tochas. Quando eles viram as tochas, que eles quebraram os cântaros que estavam de barro e gritaram. Você imagina que som era esse, irmão? Que som era esse? Era um som de quando quebrava os cântaros todos juntos, era um som de cavalos trotando, era um som de carruagens trotando, quebra dos cântaros, eles gritando, o grito de cada um ecoava como se fosse um imenso exército. E quando eles contaram, naquela época, a cultura, cada tocha representava um exército de 1000 homens. Aleluia, Jesus. Mas você não entendeu? Só irmão, só pastor veio que entendeu. Porque se tivesse entendido, eu te dava glória a Deus. Cada tocha representava um exército de 1000 homens. Eles acordaram de desespero, viram 300 tochas. Eles pensaram assim: Israel tem um exército de 300.000 homens que estão nesse momento invadindo o nosso acampamento. E quando acordaram, sem tempo de acender suas lanternas e suas tochas, começaram a trombar um no outro e pensar: já é o inimigo, e começaram a matar um ao outro. Meu Deus. E sabe o que Gideão, juntamente com seus 300 homens, ficaram de camarote, assistindo a vitória de Deus sobre os seus amigos. Deus colocou Gideão, os 300 homens dele, de camarote, assistindo o Senhor entrar em cena, e veio vencer uma guerra improvável.